Muito bem, querida Igreja de Cristo, nós agora vamos para a pregação da palavra nessa noite. E este, como foi dito de manhã, lembrado pelo nosso irmão Kennedy, esse é o último domingo e é o último culto que nós realizamos este ano de 2024. Agora, com a graça de Deus, o que nos aguarda é o ano novo, 2025. E com a graça de Deus será um ano também maravilhoso para todos nós, nossas famílias e para o avanço do Evangelho da graça de Deus, por meio desta igreja, por meio de cada um de nós. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesta noite em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, é sempre bom, não é nenhuma superstição que eu vou falar agora, mas é sempre bom começar o nosso ano com as nossas esperanças renovadas. É sempre bom começarmos o ano pensando nas promessas maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda nós não alcançamos, mas vamos alcançar no momento certo, no momento que Deus determinou desde a eternidade. Então, essa noite eu quero tratar com vocês sobre o tema da ressurreição. O tema da ressurreição é um dos temas preciosos da fé cristã. Ele deve ser um tema muito precioso para todos nós, para você em particular. Às vezes as pessoas não pensam muito em algumas doutrinas importantes da Escritura Sagrada. Quando a gente fala sobre a fé, as pessoas pensam na fé e olham para si mesmas corretamente para ver se estão na fé, como Paulo nos diz para fazermos isso, né? Certificar-nos de que estamos na fé em Cristo. E nós fazemos, às vezes, esse tipo de exercício. Será que eu creio mesmo em Jesus? Ou será que eu estou apenas indo para aquela igreja, me reunindo com aqueles irmãos que pregam aquelas coisas, mas a minha fé não está ali? Então, quando nós examinamos a nossa fé e avaliamos a nós mesmos com sinceridade, nós podemos encontrar essa fé maravilhosa que habita em nós, que é um dom de Deus e uma dádiva maravilhosa. Porém, outras doutrinas, às vezes a gente não costuma pensar tanto nelas. Por exemplo, você costuma pensar na doutrina da ressurreição do corpo? Para pensar na doutrina da ressurreição, você precisa primeiro pensar na morte. Você precisa ter uma certeza. A morte vem sobre todos os homens. Ela virá sobre você, muito provavelmente, se Cristo não voltar antes disso. Então, provavelmente você vai provar a morte, vai experimentar a morte. E a morte é um inimigo. Jesus chama a morte de o último inimigo a ser vencido. Então a morte não é nosso amigo, ela é inimigo. A morte veio por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. E a morte passou para todos os homens. Então a morte não é nosso amigo, é nosso inimigo. Mas para pensar na ressurreição, temos que pensar na morte. Vamos morrer. Há de chegar o dia em que o Senhor nos recolherá e nós vamos partir deste mundo. O nosso corpo será sepultado. Esses dias, irmãos, ontem, para ser mais preciso, nós passamos por um momento desse. Eu estive num sepultamento ontem à noite, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, por volta das 9, 10 horas da noite, morreu o irmão de um parente nosso. Nós ficamos sabendo ali da notícia, e uma data tão festiva, não é? Mas para aquela família em particular foi uma data muito triste, porque perderam ali o seu ente querido.
E durante quase 5 dias, esse homem ficou com o corpo para ser sepultado. Ele estava em Brasília e então o corpo veio aqui para o Piauí e foi sepultado lá nas terras do meu avô. E ontem à noite, por volta das 18h30, mais ou menos, já quase 7 horas da noite, o corpo dele chegou e foi direto para o cemitério para ser sepultado. E eu desci ali no cemitério para participar do sepultamento daquela pessoa, junto com seus familiares mais próximos, seus filhos, esposa, etc. A morte sempre é um momento triste, irmãos. Mas quando a gente pensa na morte, a gente também pensa na sepultura. São duas coisas diferentes. A morte é aquele inimigo que ceifa a nossa vida. Mas a sepultura é o lugar onde o corpo vai ser depositado. Geralmente, o corpo é sepultado. É claro que existem outras modalidades, por exemplo, como a cremação, né, se despedir do corpo. Mas a maneira mais comum para nós é o sepultamento. E ontem tivemos esse sepultamento. E quando nós pensamos na morte, pensamos também na sepultura. A sepultura é o lugar em que jaz o corpo de milhões de servos de Deus. Milhões e milhões e milhões de servos de Deus em toda parte. Desde o começo do mundo. Esses corpos estão lá, na sepultura. Aguardando o grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu sei que eu estou falando de morte, de sepultura, e eu prometi que a mensagem de hoje seria sobre esperança, renovar as esperanças. Mas para que a gente chegue até a ressurreição, a gente precisa passar pela morte e a sepultura. Porque a ressurreição é justamente o momento em que a morte e a sepultura são vencidas pelo poder de Deus. Vamos olhar então para 1 Coríntios, irmãos, capítulo 15. Vamos para o verso 20. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém. Quando Paulo escreve essas palavras, irmãos, ele escreve essas palavras para corrigir um problema teológico que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, aquela igreja específica que Paulo escreve as suas duas cartas, 1 e 2 Coríntios, embora tivesse vários problemas teológicos, tinha um em particular, que era um problema no entendimento da ressurreição, que precisava de correção imediata. Essa correção era urgente, irmãos, porque crer de maneira diferente desta que Paulo aqui explica, significa, em outras palavras, não crer no Evangelho. E não crer no Evangelho significa perder todas as esperanças. Não há esperança fora do Evangelho de Cristo. Não há esperança se não houver ressurreição dos mortos. E Paulo tem ouvido falar que no meio daqueles irmãos, há muitos que não creem que os mortos vão ressuscitar. Olhe para o verso 12 aqui do capítulo 15 ainda. No versículo 12, Paulo diz: ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Ora, a pregação apostólica, e Paulo fala disso lá no começo do capítulo 15,
No começo do capítulo 15, Paulo expõe o evangelho. Aqui no começo desse capítulo, Paulo diz o seguinte, vamos ler apenas para esclarecer para os irmãos. Ele diz: verso 3, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Verso 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Então, Paulo começa o capítulo 15 de 1 Coríntios, anunciando àqueles irmãos o Evangelho, e o Evangelho é: Cristo foi morto pelos nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados, e Cristo foi sepultado, e Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é o Evangelho. A morte não o deteve, não o segurou, ele venceu a morte. E então Paulo, a partir do verso 5 em diante, começa a dizer: muitas testemunhas viram o Senhor Jesus ressuscitado. Pedro, depois os 12, depois mais de 500 homens viram de uma só vez, depois também eu, diz o apóstolo Paulo, eu também vi Jesus ressuscitado como um fora de tempo. E ele então diz: e essa mensagem sobre Cristo, este evangelho, Cristo morre pelos pecados, é sepultado e ressuscita dos mortos, esse evangelho é a pregação da igreja. A igreja tem pregado isso, os apóstolos têm pregado isso, Pedro tem pregado isso, eu tenho pregado isso, a igreja tem pregado isso. Como, pois, verso 12, alguns de vós dizem que não há ressurreição. Então, naquela igreja de Corinto, alguns crentes estavam negando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve para corrigir isso, porque isso, irmãos, significa o fim do evangelho. Se não houver ressurreição, muita coisa deixa de acontecer daquilo que está escrito. Os evangelhos são falsos, a morte continua detendo e prevalecendo sobre o Filho de Deus, ele está lá morto, como diziam os liberais no passado. Não haverá uma segunda vinda de Cristo, porque não há ressurreição dos mortos, então ele não está no céu, logo ele não virá. E se ele não vir, não haverá ressurreição futura dos crentes. É o fim do evangelho negar a ressurreição de Cristo. Então é urgente que o apóstolo Paulo corrija esse problema, irmãos. Porque quando se nega isso, se perde toda a esperança. Eu quero que você pense de novo na sua própria morte e na sepultura. Você lá na sepultura, você enterrado dentro de um caixão, sepultado, sempre, nunca sairá de lá. Os vermes comerão sua carne, seus ossos restarão ali apenas. E isso é o futuro glorioso de quem nega a ressurreição dos mortos. Que esperança você pode ter? Onde você se apegará se não houver ressurreição dos mortos? Então Paulo corrige esse problema, irmãos, com urgência, porque é preciso trazer esperança àqueles irmãos, é preciso ensinar-lhes a verdade do evangelho, para que aquele povo crente tenha esperança no futuro, que Cristo virá, e eles ressuscitarão com Cristo após a morte. É por isso que as partes que seguem o verso 12, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, são tão importantes para nós, irmãos. Porque Paulo agora vai começar a explicar por que a morte veio ao mundo, por que ela alcançou todo mundo, ela atingiu todo mundo, por causa de Adão. O pecado entra e corrói. E Paulo então diz, e se não houver ressurreição, o pecado de Adão prevalece, e não há esperança para mais ninguém.
Ele, a partir do versículo 12, ele começa a dizer: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Somos considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam, a pregação do evangelho seria uma falácia, uma falsificação, uma mentira. E Paulo conclui isso dizendo: nós seríamos, na verdade, os mais infelizes de todos os homens, porque nós perdemos a nossa vida crendo numa mentira. Sem ressurreição, irmãos, tudo é frustração. Sem ressurreição, toda esperança é aniquilada, acabada de uma vez por todas. E é o que Paulo está dizendo. Mas aí, de maneira graciosa, vem o verso 20. Quando Paulo vai corrigir esse erro, ele diz: mas agora Cristo ressuscitado dos mortos. Ele não está na sepultura, ele está no céu, ele ressuscitou dos mortos, a morte não o venceu, não prevaleceu a verdade do evangelho, mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Essa expressão que Paulo usa aqui, chamando Cristo de as primícias dos que dormem, é uma expressão que lembra uma passagem de Levítico, onde o Senhor Deus orienta por um mandamento que o povo de Israel, ao fazer as colheitas das plantações, retire as primícias delas para os sacerdotes, para oferecer a Deus. Então, a primeira parte das colheitas, as primícias no caso, eram para o Senhor. E Paulo está dizendo que em relação à ressurreição dos mortos, Cristo é a primícia. Ele é o primeiro de muitos que virão. Ele é a primeira colheita. Cristo é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Talvez alguns protestem aqui, fazendo menção a vários casos de ressurreição que aconteceram antes de Cristo no Novo Testamento. E o profeta Elias, ele ressuscita pelo poder de Deus a filha da viúva em Naim. Porém, aquela criança que morreu e ressuscitou, não ressuscitou para a vida eterna. Ela ressuscitou para depois, mais tarde, morrer novamente. Aquela pobre criança, na verdade, provou a morte 2 vezes. Ela morreu uma primeira vez e foi ressuscitada para a vida, mas para a vida terrena. E depois ela morreu de novo. E todos que ressuscitaram, irmãos, antes de Cristo e depois de Cristo, antes da sua segunda vinda, todos provaram a morte uma segunda vez. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, mas Lázaro morreu novamente. Ele não está vivo até hoje, ainda naquele corpo de miséria e pecado. Ele foi ressuscitado para depois, novamente, morrer e esperar a ressurreição do último dia. Então, quando Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem, ele está falando daquela ressurreição para a vida eterna. Daquela ressurreição cujo corpo será transformado para sempre. Um novo corpo, meus irmãos. Não uma nova pessoa, mas um corpo sem o pecado. Um corpo sem a natureza caída. Um corpo que não pode ser atingido pelo pecado. É o corpo da ressurreição final. Como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa dizendo: mas Cristo é ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui o apóstolo faz alusão à natureza humana de Cristo.
Ele está dizendo que a morte veio por um homem. E esse homem conhecemos muito bem, Adão. A morte veio por causa do pecado de Adão. Por causa de Adão, a morte entrou no mundo e atinge os homens. E então ele olha para Cristo, Jesus, o homem. Aquele homem que ressuscitou dos mortos. Não olhe agora, irmãos, para Jesus em sua natureza divina. Porque não é isso que Paulo tem em mente nesse momento. Ele está olhando para aquele Jesus que esteve morto. Deus não morre, vocês sabem. O Logos divino não morre porque o Logos é Deus. Porém, quando o Logos assume a natureza humana é mortal. E ela então morre na cruz do Calvário. Jesus está pregado na cruz e pende morto da cruz do Calvário. Mas Paulo diz, e a ressurreição veio por um homem. Desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cristo, homem. Aquele homem, o filho de Maria, aquele homem que foi crucificado no madeiro, ele ressuscitou dos mortos. E sabe, irmãos, a grande maravilha que nós temos na cristologia é que este homem que ressuscitou dos mortos, homem como nós, está sentado à destra do Pai no céu e vai voltar em seu corpo ressuscitado e glorificado ao mundo. E ele voltará para dar a sua palavra de ordem. Veja o que Paulo diz adiante. Mas cada homem, verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente todos também em Cristo serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Paulo aqui fala sobre a ressurreição geral que acontecerá no último dia. Ele lembra mais uma vez que por causa de Adão, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente em Cristo todo homem será ressuscitado. Essa doutrina vale a pena gastarmos um pouco de tempo nela, porque comumente alguns cristãos têm errado ao negar a ressurreição dos ímpios, dos homens descrentes. E eles também ressuscitarão. Ressuscitarão para a morte eterna, para a sentença e a condenação final. Mas todos ressuscitarão. Veja que Paulo diz claramente, porque assim como em Adão todos morrem, e aqui o retrato é toda a humanidade morre devido ao pecado que é passado a todos os homens. Todos são pecadores. Crentes e descrentes morrem por causa do pecado. Todos têm uma natureza caída. Então Paulo complementa e diz, mas em Cristo todos igualmente serão vivificados. Paulo não está, nesse momento, separando os crentes dos descrentes. Ele está falando de uma realidade geral que acontecerá no último dia. Quando Jesus voltar dos céus, ele está dizendo que naquele dia, todos os homens ressuscitarão. Quando Cristo vier dos céus, haverá a ressurreição final de toda a carne. Eu fico pensando, irmãos, quantas milhões e milhões e milhões de pessoas já morreram, estão mortas. E todas elas, nesse dia, ressuscitarão.
em corpo. O corpo refeito, aqueles que morreram queimados, o corpo refeito, aqueles que morreram dizimados, carbonizados, que os corpos desapareceram, todos refeitos. Todas as partículas dos corpos serão reunidas novamente, recriadas, aqueles mesmos corpos, e ressuscitarão na presença de Jesus Cristo, crentes e descrentes naquele dia. Isso é para ensinar algo importante para a igreja. Que Jesus Cristo, de fato, tem o poder sobre a morte. Mesmo os ímpios ressuscitarão naquele dia. Não só o povo de Deus. No passado, houve uma seita chamada Sociniano. Eles eram seguidores de um homem chamado Fausto Socinos, na época da Reforma Protestante. E Fausto Socinos negava a doutrina da ressurreição. Ele dizia que, no máximo, apenas os crentes iam ressuscitar, mas os ímpios não, esses não provariam desta gloriosa ressurreição. Porém, o ensino bíblico, claro, não só nessa passagem, mas em muitas outras passagens mais claras do que esta, como em 1 Tessalonicenses, Paulo diz com clareza que todos ressuscitarão naquele dia, crentes e descrentes, uns para a morte eterna, outros para a vida eterna. Haverá uma ressurreição geral, e é o que Paulo está ensinando aqui. Mas no verso 24, ele agora vai abrir um parêntese para falar dos crentes. Ele diz, no verso 24, ou melhor, no verso 23, mas cada homem em sua própria ordem, a ordem da ressurreição. Então Paulo diz, Cristo é as primícias da ressurreição. Foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Na plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho ao mundo, e o seu Filho foi levado à cruz para pagar o preço do nosso pecado, ele ressuscita dos mortos, vencendo a morte. É a primícia do povo de Deus. Então Paulo diz, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, diz o apóstolo, na sua vinda. Irmãos, quando será essa vitória final, a consumação completa de Cristo Jesus e da nossa salvação? Segundo a Escritura, na volta de Cristo. Quando Cristo vier, a sepultura será vencida para sempre. Ela já foi vencida com a morte dele. Porém, o povo de Deus ainda aguarda o dia do seu chamado, da sua redenção no corpo. Todos os crentes que morreram, irmãos, as suas almas ou espíritos estão agora no céu, no paraíso com o Senhor, com o Rei da Glória, com Jesus Cristo. E já gozam das maravilhas do céu com Cristo, todas elas. Desde Adão, Abraão, os patriarcas, todos os crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos os nossos irmãos que morreram de hoje para trás, eles estão gozando eternamente em suas almas e espíritos com Jesus Cristo na glória. Mas esse gozo está incompleto. Falta-lhes o corpo. Falta-lhes a matéria ressurgir dos mortos, como a de Cristo, que já está lá completa. Então, quando Cristo vier dos céus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o texto diz, e o Senhor virá com os seus anjos, e todo o seu povo, os crentes que já morreram, virão com ele, e os seus corpos serão ressuscitados, e seus espíritos se unirão aos seus corpos. Isso é a vitória no dia final do povo de Deus. Eu sei, por uma falha teológica, e às vezes até por falta de conversão, que muitos crentes não desejam a volta de Cristo.
eles não estão nem um pouco preocupados, apressados com que Jesus volte logo. Porque eles estão muito felizes na terra, em viver na terra, em gozar dos prazeres da terra. Se o céu é bom, aqui é bom demais. Então, eu não estou nem um pouco apressado em ir para a glória. Esse não era o pensamento de Paulo. Porque Paulo dizia, eu preferiria 1000 vezes morrer e estar com Cristo, o que é bem melhor. Mas os cristãos de hoje dizem, não, eu prefiro 1000 vezes estar vivo aqui nesse mundo caído de pecado do que estar com Cristo. O que seria bem pior. Bom é gozar o mundo aqui. Então, os cristãos hoje, irmãos, às vezes por falta de conversão, não desejam a volta de Cristo. O coração deles não arde pela volta de Cristo. Mas sabe por quê? Porque estão vivos aqui nesse mundo. Quando morrerem e seus corpos estiverem na sepultura, no chão, suas almas desejarão o retorno do Salvador. Enquanto estão nesse tabernáculo terreno, dizem, aqui está bom demais. Mas quando provarem a morte e sua matéria for jogada na sepultura, tudo o que mais ansiarão é o retorno glorioso de Cristo para vos libertar da sepultura. A ressurreição do último dia. Encontrar Jesus nos ares. Seus espíritos voltando a seus corpos. Com o glorioso poder de Jesus Cristo naquela ocasião. A doutrina da ressurreição, ela está intimamente ligada à doutrina da segunda vinda de Cristo. Uma não pode existir sem a outra. Se não há ressurreição, não há segunda vinda. Se não houver uma segunda vinda, não haverá uma ressurreição final. Elas estão ali unidas, irmãos. E sabe, comece, meus irmãos, a pensar com mais deleite no coração sobre a volta do nosso Salvador Jesus. E para pensar com tanto deleite na volta de Cristo, é necessário que você pense na sepultura, na morte, no seu fim. Porque às vezes nós pensamos que somos eternos nessa vida, que não vamos morrer. Está tudo bem, eu estou bem com a minha família, as coisas vão bem, eu estou criando meus filhos, parece que o tempo não passa. Parece que essa era nunca vai acabar. Parece que não vamos envelhecer. Parece que as coisas não vão chegar ao fim. Você só vê o aqui e o agora. E o aqui e o agora faz com que você não lembre ou não deseje, não ame a volta de Cristo e a ressurreição do último dia. Por isso, para amar essa doutrina, você precisa, com sinceridade, pensar nas coisas que a antecedem, a morte, a sepultura. Quantos cristãos você conhece que já partiram desse mundo? Quantas pessoas você já sepultou? Quantos amigos seus já foram para o cemitério, estão lá, seus corpos estão no cemitério, sepultados, debaixo de uma lápide? Agora pense ao longo dos séculos, meus irmãos. Pense desde o começo da história humana. Quantos homens, mulheres já foram enterrados, sepultados, e os seus corpos aguardam esse dia? Para você pensar e desejar, e o seu coração arder pela volta de Cristo, lembre que você terá um fim. Vai ressuscitar com corpo glorificado, glorioso. Mas você precisa entender que haverá de chegar um fim. As melhores meditações que nós podemos fazer sobre isso são em ocasiões de velório e sepultamento.
Quando você conduz uma pessoa morta para o cemitério, para depositar o seu corpo no coração da terra, você deve pensar: em breve serei eu. Em breve serei eu, que serei depositado no coração da terra. E que esperança há para mim? A esperança de Cristo, que ressuscitou dos mortos e é a primícia dos que dormem. É o primeiro a ressuscitar dentre os que dormem. E depois, diz Paulo, nós os que cremos em sua segunda vinda. Isso deve trazer esperança e alegria e conforto. Irmãos, quando se é jovem, o tempo parece que não passa. Parece que você sempre vai ser jovem. Mas o tempo passa. Lentamente, paulatinamente, etapa por etapa, e você vai enfrentando todas elas. Todas elas. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, e eu conversava muito com meu avô. Talvez a pessoa que eu mais conversei foi com meu avô, pessoas mais velhas, né? E meu avô não era cristão. E eu perguntei para o meu avô, quando ele ainda tinha uns 95 anos, ele morreu com 96. Eu perguntei a ele: ô vovô, me diga uma coisa, e a vida, vovô? Passa ligeiro? Passa rápido? Ele disse: passa rápido, meu filho. E começou a falar de coisas da infância dele. Eu me lembro disso, de uma época assim, meu pai. Passa rápido. A gente vai se degradando, o corpo vai se degradando, a vitalidade vai diminuindo, a saúde decaindo, as habilidades diminuindo e a decadência, até que chega a sepultura. A única consolação que nós temos, irmãos, a única esperança real que nós temos é a ressurreição de Cristo. É aguardar pela promessa de que nós vamos ressuscitar para a vida eterna com Ele. Veja, lembre bem, ressurreição significa que o seu corpo vai ressuscitar. Não é algo espiritual. Sua alma já está com Deus quando você morrer, mas o seu corpo vai sair da terra. É alma e corpo ressuscitado, alma viva e corpo ressuscitado. Essa é a nossa grande esperança, irmãos. Paulo encerra aqui no verso 24, verso 23, ele diz: mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na ressurreição em sua segunda vinda. E no verso 24 ele diz: e então virá o fim dessa era. Paulo está falando do último dia, o dia de Cristo, o grande dia, o dia do Senhor Jesus, o dia que é falado nas Escrituras de várias formas diferentes. Naquele dia, essa expressão todas elas se referem ao dia da volta de Cristo, o grande dia. Eu quero encerrar a pregação dessa noite, irmãos, lembrando a vocês que a nossa esperança está em Cristo e na promessa da ressurreição final, que nos é garantida pela sua própria ressurreição. E eu quero demonstrar o que os nossos pais escreveram sobre isso, no capítulo 31 da Confissão de Fé Batista de 1689. Eu vou ler esse trecho porque ele é importante, teologicamente importante. Diz assim o texto: após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Porém, a alma não morre e nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo e veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos.
As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia, o dia da ressurreição final. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas dos seus corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Não há um purgatório. Há o céu e o inferno. O parágrafo 2 diz: no último dia, os que dentre os santos estiverem vivos não dormirão, isto é, não morrerão, mas serão transformados, e todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos, e não outros, embora com qualidades diferentes, os quais serão novamente unidos às suas almas para sempre. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos, pelo seu Espírito, para a honra e para serem semelhantes ao seu próprio corpo glorioso. Essa é a doutrina que os nossos pais nos legaram, conforme as Escrituras Sagradas, e pregaram acerca desse assunto. A ressurreição é a única esperança que nós temos, irmãos. Porque nós não vamos durar para sempre neste tabernáculo, neste mundo. Vamos envelhecer na melhor das hipóteses e vamos morrer. E o que virá depois disso, se não houver uma ressurreição dos mortos? Onde se apegará a nossa esperança? Onde você encontrará consolo e conforto, se não na ressurreição do Senhor Jesus e na promessa da sua ressurreição no último dia? Apegue-se a isso, irmãos, com todo o seu coração e alma, com toda a sua fé. Anseie para que Cristo volte, porque se ele voltasse hoje, nós não provaríamos a morte. Seríamos imediatamente transformados e subiríamos com corpos glorificados, como Elias, sem provar a morte. Mas se morrermos antes que o nosso Senhor volte, a sua volta significa a nossa ressurreição e redenção corpórea final e última para a glória do nosso Deus. Apeguem-se e comecem o ano novo, irmãos, pensando nessas coisas maravilhosas. A morte não é a cartada final. A morte não é vitoriosa. O último inimigo, a morte, foi vencido pela ressurreição do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então podemos descansar, porque nós vamos ressuscitar com Ele. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Curve a cabeça. Obrigado, Senhor, por nos enviar Jesus Cristo, o teu Filho, que se fez homem e padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, como diz o credo, e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Salvador, porque na sua morte nós temos a vida, na sua ressurreição nós temos a vida eterna para sempre e sempre e sempre. Louvado seja Jesus Cristo Salvador, pelos méritos abençoados do Senhor, pela redenção consumada no Calvário e pela sua vinda prometida, e certamente o dia chegará em que estaremos com o Senhor face a face, com nossos corpos redimidos e transformados para a glória e louvor dele. Senhor, nos console com estas coisas, Pai. Não nos deixe esquecer doutrinas tão maravilhosas. Que o nosso coração não esteja neste mundo, Senhor, nos prazeres deste mundo, nas fortunas deste mundo. Que a nossa alma não se apegue às coisas do mundo. Se alguém está no mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, Deus,
que a nossa alma almeje sempre as coisas do alto, onde Jesus Cristo se assenta na destra de Deus. Que o nosso desejo maior seja nos encontrar com Jesus nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Que assim seja, nosso Deus. Que o nosso coração se alegre com essas promessas tão boas e maravilhosas. Anima o coração de todo o teu povo essa noite. Em Cristo Jesus. Amém. Muito